Olá, boa noite. Já estamos aqui, vamos compartilhar já os links, seja bem-vindo. Compartilha já os links, deixa eu abrir aqui, já vou compartilhar nos grupos. Eu estou pegando o link aqui para compartilhar no grupo da igreja. Deixa eu compartilhar, enviar, escrever na publicação. Publicar. Copiar link. Seja bem-vindo para mais um culto que a gente vai fazer. Só estou compartilhando aqui os links nos grupos. No grupo da igreja. Grupo de avisos. Quando isso o pessoal vai chegando, vai conectando. Deixa o boa noite aí, só para ver se está tudo ok com o Guilherme. Ô, Guilherme! Meu amigo lá do Paraguai, está aqui. Ah, seja bem-vindo. Bem-vindo, irmão. Vai ter que aparecer. Posso aparecer? Já foi. Eu vou ter que aparecer para dar oi pro Guilherme. Olá, amigo! Te echamos de menos. Besitos. O Guilherme é um amigo nosso que a gente conheceu faz 2 anos já, né? Faz 2 anos já, um grande amigo nosso lá do Paraguai. Paraguai, ó. Hincha pro Independiente. Beleza, conecte. Deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar aqui já. Gente, vocês estão conseguindo me ver? Estão conseguindo me ouvir bem? Bom, a minha internet hoje não estava tão boa. Guilherme aqui, ó. Também los extraño. Um abraço e bendiciones. O César está aí, Cris, sejam bem-vindos. Raquel, boa noite, Raquel. Compartilha aí, gente, já compartilha aí com o link no grupo de amigos, compartilha aí no Facebook, marca quem você queria que eu ouvisse, acompanhasse essa mensagem também. É um momento muito importante, né? A gente poder compartilhar essa palavra, compartilhar, porque outras pessoas conheçam também quem é a palavra de Deus, né? Tá aqui também. Deixa eu ver quem tá aqui mais. Raquel, Guilherme. A Maria Lorena também tá aqui. Eu vi que ele apareceu. Gente, desculpa pelo atraso. Deu um erro aqui no computador para essas coisas de internet. Me dá um ok para ver se vocês estão me ouvindo bem e me vendo bem. Por favor. Só para poder começar aí. Eu sei que tem o delay de chegar até aí vocês e eu receber também. Beleza, Raquel. Muito obrigado, tá? Então vamos nessa, gente. Vamos nessa, vamos começar. Vamos... Deixa eu aqui. Obrigado, César. Minha mãe também já conectou. Beleza, então vamos dar início, né? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E estamos aqui para poder louvar a Deus, glorificar a Deus, honrar a Deus através daquilo que Ele nos dá de melhor,
né, todo os dons e talentos que ele nos dá. E, como eu já falei, compartilha aí no seu Facebook com pessoas que você conhece, marca aí, manda no WhatsApp, compartilha aí, manda nos grupos, vamos fazer essa palavra de Deus chegar o mais longe que a gente conseguir. Então eu queria começar orando, pedindo para Deus para Ele dar orientação para a gente, para que a gente possa fazer aqui o melhor, honrando Ele, e que Ele possa falar aos nossos corações essa palavra que Ele antes falou comigo. É incrível quando a gente está buscando em Deus o que fazer, né, na pregação. Ele já deu uma direção no começo do ano, e como Ele fala comigo, né, se Ele não falasse comigo, eu estaria aqui só falando algumas palavras. Ele fala comigo, Ele me dá um chute nas costas. Então, falando assim: Robson, faça primeiro você, isso aqui eu estou querendo falar com você, depois você fala com as outras pessoas. Então vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da gente. Obrigado porque o Senhor fala com a gente, Senhor. Obrigado porque o Senhor transforma a gente. E que nessa noite a gente possa fazer tudo para honrar o Senhor. Que a gente possa fazer todas essas coisas para que o seu nome seja conhecido e para que o Senhor seja conhecido, Senhor. Fala conosco, que não seja o Robson querendo falar, que não seja o Cristiano querendo aparecer, não seja o Robson querendo aparecer, mas sim o Senhor falando através da gente, Senhor. Que cada vez mais a gente possa honrar o Senhor e falar da sua palavra e deixar o Senhor feliz, porque esse é o nosso propósito. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço, Pai. Amém. Então, eu quero trazer aqui para a tela meu amigo Cristiano. Solta o mudo aí, Cris, por favor. Opa! Oi, pessoal, boa noite. Cris, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado por estar aqui com a gente, cara. Eu que agradeço. Quanto eu sou grato por você poder estar aqui com a gente, trazendo o louvor, né, a maneira de adorar a Deus cantando. E, como eu já falei, como Deus usa a sua vida para Ele falar comigo, cara. Então, como eu quero compartilhar isso com as outras pessoas, quero que Deus fale com eles através da sua vida, por isso que eu gosto que você esteja aqui com a gente. Fique à vontade, tá? E Deus abençoe. Amém. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Vamos... Trouxe duas canções aqui para a gente poder louvar a Deus. E a primeira dela fala um pouco de quão cabeçudo a gente é às vezes, né? Querendo fazer uma coisa, mas fazendo outra diferente, enfim. E desde que a gente estava no útero da nossa mãe, Deus tem um plano para a nossa vida, Ele conhece a gente desde então, e Ele tem, como Jeremias diz, né, os planos que Ele tem para a nossa vida são planos de bem, né? E a gente, por vezes, a gente acaba querendo traçar o nosso caminho, andar com as nossas próprias pernas, e às vezes isso nos deixa um pouco distante dele, e faz com que às vezes a gente pegue caminhos mais compridos, né? Caminhos errados, dê umas caneladas por aí. Então, mas que a gente possa viver essa vida que Ele sonhou pra gente, né? E essa canção fala assim: Deus, que eu possa viver a sua vida, né? A sua vida, aquela que o Senhor sonhou para mim, aquela que o Senhor deseja para mim, né? E que apesar de eu dar as cabeçadas, que eu consiga acertar mais do que errar, né? Para caminhar na tua direção e estar sempre no centro da tua vontade. Amém? Então vamos lá. Essa música ela chama Sua Vida, do Canto Verbo. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu faço eu não quero, não. Eu deparei com meu retrato na contramão da sua perfeição e grito: quem me livrará de mim, desse corpo de condenação? Se o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu faço eu não quero, não. Sigo nessa perdição.
que eu quero eu não faço, o mal que eu faço eu não quero, não. Eu deparei com meu retrato na contramão da sua perfeição e grito: quem me livrará de mim, desse corpo de condenação? Se o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu faço eu não quero, não. Sigo nessa perdição. De graça Deus mandou o recado, o seu verbo se fez corpo, perfeitamente conjugado se entregou. Quem me explica tanto amor assim, trocar a glória por condenação? Pagou por todos os meus pecados, me amou, me livrou. Se vivo é porque ele morreu, prova da justiça e do amor de Deus. Se canto é que ressuscitou, até a própria morte venceu, meu Senhor, pelo preço que pagou por mim. Eu sei que a minha vida só pertence a ti, teu sangue me faz existir. Eu te espero para que complete em mim sua vida, minha vida, minha vida, sua vida. Se vivo é porque ele morreu, prova da justiça e do amor de Deus. Se canto é que ressuscitou, até a própria morte venceu, meu Senhor, pelo preço que pagou por mim. Eu sei que a minha vida só pertence a ti, teu sangue me faz existir. Eu te espero, cada que coloque em mim sua vida, minha vida, minha vida, sua vida. Glória a Deus. A outra canção fala um pouco disso, que mesmo tem um pouco a ver também ainda com o Salmo, que mesmo antes de eu falar ele cantava sobre mim, né? O ousado amor de Deus, né? Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Eu posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Cris, mais uma vez, muito obrigado, cara, por estar aqui, dedicando o seu tempo aqui para poder ajudar a gente com o culto dos jovens. E Deus abençoe, tá? Amém. Eu que agradeço mais uma vez o privilégio de poder estar junto aqui. Sabe que você é bênção na minha vida e da nossa igreja, cara. Obrigadão mesmo. Amém. Mesmo digo eu. Grande abraço, meu amigo. Então é isso, gente. E é verdade mesmo. Como é impressionante o amor de Deus. A gente que tá passando... A gente, né, tá... Agora, ontem foi a Sexta-feira Santa, né? Que foi quando ele se entregou na cruz por nós. E... ele sofreu tudo aquilo que sofreu. O impressionante amor dele foi que fez ele sofrer aquilo que ele sofreu. No sábado foi quando muitas pessoas achavam que ele não ia voltar. Os discípulos falando, agora o que será dia da gente? Porque ele falou que ia voltar, não voltou. E amanhã se revela o dia de que ele volta, ele ressuscita e mostra que realmente ele era Deus. E essa é a comemoração da Páscoa, porque ele realmente era Deus. Esse momento que a gente está vivendo agora, cada vez mais nós precisamos
focar em Deus, estar mais próximos dele, que é um momento de perda, é um momento de aflição, mas nós precisamos lembrar que ele é a esperança, né? Ele é a nossa esperança, e nada melhor do que comemorar a Páscoa, que foi quando ele ressuscitou e provou que ele realmente era Deus, e que através dele nós teremos a salvação. Então, relembrando mais sobre isso, eu queria convidar você que está aqui para acompanhar o culto de amanhã. Né? O culto de amanhã vai ser amanhã de manhã, como o pastor Juvenil, vai ser o culto de Páscoa, vai ser dedicado à Páscoa. Então hoje eu só quero dar essa ênfase, esse momento, essa data que nós estamos passando, que é tão importante na vida dos cristãos, e é a prova de quem Jesus era. Então, trazendo para o nosso tema, que a gente tem passado por esse ano, que é a nossa jornada, né? A nossa jornada, nossa caminhada com Deus, nossa jornada de conhecimento, de conhecer mais a Deus, essa viagem que a gente tem feito em busca de um relacionamento com Deus. E lembrando sempre que o nosso versículo base é Mateus 4,19, né? Onde Jesus chamou os discípulos falando: vem comigo, eu vou te ensinar, vem comigo, no caminho eu te ensino, eu vou te mostrar quem é Deus, eu vou te mostrar como viver uma vida que agrada a Deus. E o nosso foco é fortalecer a nossa intimidade, compromisso e relacionamento com Deus. E toda essa sequência de pregações que a gente tem tido é na busca de um relacionamento com Ele mesmo, sabe? E não um relacionamento mais próximo, mas um relacionamento mais, não um relacionamento mais tão distante, mas um relacionamento mais próximo dele. Lembrando que todas as outras pregações estão aqui na linha do tempo da igreja, da página do Facebook da igreja. Se você quiser ver depois, acompanha aí. E a gente tem visto que como é importante orar. A gente tem falado como é importante orar, que tudo que a gente for fazer, a gente precisa estar em espírito de oração, precisamos orar para decidir. Eu tenho um amigo, ele é do Rio Grande do Sul, Niles. Tudo que a gente vai fazer, Niles, você vai fazer isso aqui. Peraí, vamos orar. Ele para, independente do que for, ele para e ora. Deus, daí ele pede, Deus, mostra pra gente qual que é o melhor, tudo. E é sempre assim, sabe? E eu, quando eu conheci, eu falei, meu Deus do céu, mas o Niles ora pra tudo, gente. Meu Deus, é tudo que ele quer orar. E no começo, ele sabe disso, me irritava. Pô, mas tudo ele quer orar. E hoje eu entendo qual que era. E o quão próximo ele é, quão íntimo de Deus ele é, porque eu comecei a conhecê-lo e saber o quão próximo ele é de Deus. E eu comecei a tentar fazer igual. Não consigo fazer igual, mas é incrível a proximidade de Deus que ele tem e quão íntimo de Deus ele é. E eu tenho aprendido muito com ele. Apesar dele estar no Rio Grande do Sul, ele me ensina muito até hoje. E a gente viu que a forma mais eficiente de comunicação com Deus é a oração. Não tem. É a forma mais eficiente de comunicação com Deus. Tem um escritor que fala assim que é impossível realizar a obra de Deus sem conhecer o Deus da obra. Então por isso que é tão importante a gente estar em oração para cada vez a gente buscar mais conhecer a Deus. E é por exemplo assim, né? A gente trabalha numa empresa e é diferente, na verdade, é diferente do que trabalhar numa empresa. Dependendo da empresa, a gente trabalha, a gente conhece o chefe da empresa, né? Tem empresas que são pequenas, a gente tem até intimidade com o chefe. Mas tem empresas grandes, às vezes multinacionais. E às vezes você não sabe quem que é o dono daquela empresa. Você não sabe quem que é o chefe naquela empresa. E tudo bem, você continua trabalhando. Não é necessário você conhecer o chefe daquela empresa para que você faça um bom trabalho. Mas no caso da vida cristã, isso é totalmente necessário. A gente conhecer o nosso chefe, o nosso Senhor, para que a gente possa fazer a obra dele. Porque a gente precisa saber o que ele quer que a gente faça. Então é necessário a gente conhecer ele. Então a gente precisa orar, né, ele está falando sobre o maior modelo de oração.
A gente precisa orar como Jesus orava. A gente precisa orar porque Jesus orava. A Bíblia fala que Jesus orava sempre. Ele tinha o costume de orar. Lucas 22, de 39 a 40, fala que Jesus tinha o costume de orar. Ele orava em público e orava também sozinho. Então, a semana passada a gente começou a falar sobre a oração de Jesus, né, que é chamada oração sacerdotal, que é onde Jesus ora por ele e pelos seus seguidores e pelos seguidores que ainda viriam. Né? E essa foi a oração de Jesus, de Deus Filho com o Deus Pai. Aquela conversa de Deus com Deus, que a gente falou semana passada. E nessa oração, a gente ficou sabendo que eles conversavam. Se você quiser anotar aí, é João, capítulo 17, de 1 a 26. E a gente dividiu esse capítulo e a gente começou a ver versículo por versículo, parte por parte, para a gente poder entender como que Jesus orou, o que ele pediu e o que ele fez nessa oração. Então, a gente viu do versículo 1 a 5 na semana passada, e hoje a gente vai ver do 6 ao 9. Então, a gente viu que essa oração é o ponto mais alto do que é realmente orar. É uma oração importantíssima que a gente tem na Bíblia, que a gente pode tirar muito aprendizado e muita lição de como Jesus orou e por que ele orou. E esses aprendizados têm ajudado muita gente. A gente viu que Jesus pedia na oração, quando ele ia orar, ele tinha um tempo de exclusividade com Deus. E a gente também precisa ter esse tempo exclusivo com Deus. Não é simplesmente, eu estou andando e estou orando. Claro que eu preciso andar, eu preciso colocar tempo em oração, mas eu preciso ter um tempo dedicado a Deus. A gente também orou que a gente precisava pedir para Deus para que ele fosse glorificado. Ele fosse glorificar. Deus, que o Senhor seja glorificado através da minha vida. Me mostra, Senhor, como eu posso glorificar. Como eu posso fazer o Senhor conhecido através da minha vida. A gente precisa colocar isso nas nossas orações. E pedir para que o Pai ajude a deixar, nos ajude a deixar a nossa vontade de lado. E que a gente possa fazer a vontade dele. Né? E essa é a verdadeira cruz. Jesus foi para a cruz porque ele deixou a vontade dele. Lá no Getsemane, Jesus falou, Deus, Pai, que se faça feita a sua vontade e não a minha. Então eu vou fazer a sua, e o Senhor quer que eu vá para a cruz para receber todo o pecado da humanidade e para que eu ressuscite, para que eles possam ser salvos através do que eu fiz por eles. Então, ir para a cruz, quando fala essa palavra, às vezes a pessoa fala que a gente precisa ir para a cruz, é deixar nosso querer, deixar a nossa vontade de lado para fazer a vontade de Deus. Jesus fala, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quer fazer a minha vontade. E o terceiro item que a gente falou foi isso, que as nossas orações precisam reconhecer que Deus é o único Senhor. E que Jesus é a única forma de chegar até Ele. Não é uma pessoa que nos faz chegar a Ele, não é a minha religião, não é a minha igreja, não é Maria, não é o meu pastor, não é o padre, não é o Papa, e sim o único que me faz chegar até ele é Jesus, como a própria Bíblia fala. A Bíblia fala que o único jeito de chegar lá, chegar até Cristo, até Deus, ter a vida eterna, é através de Jesus. E que o Espírito Santo ilumina o nosso conhecimento para que a gente conheça Jesus. E a vida eterna é conhecer a Deus. É ter uma vida de relacionamento com Deus. A vida eterna, ela começa aqui. A partir do momento que eu confesso Cristo como meu Senhor, meu único Senhor e Salvador, e declaro Ele, começo a viver uma vida de obediência a Ele, é ali que começa a minha vida eterna. E por isso que orar é tão importante. E é nessa oração que eu reconheço a Deus. Então a gente vai falar hoje sobre os versículos 6 a 8. E o que a gente pode aprender nessa oração de Jesus com Deus. Então eu quero que você abra sua Bíblia em João, capítulo 17,
versículos 6 a 8 a gente vai ler. Eu falei, tinha falado de 6 a 9, mas é 6 a 8. São apenas 3 versículos que a gente vai trabalhar hoje. Abra sua Bíblia aí. O Leozinho tá aí, José Mariano também. O Fernando, Silvana, a Rafa, a Juju com certeza tá lá. A Sueli, irmã da Tânia. A Vera também, Henrique também passou por aqui. Anselmo chegou também. Seja bem-vindo, Anselmo. Então vamos ler, gente? João, capítulo 17, versículo 6 a 8. Olha o que ele fala. São só 3 versículos, bem simples. Ele fala assim: eu mostrei quem tu és para aquele que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus e tu os deste para mim. Eles têm obedecido a tua mensagem e agora sabem que tudo o que me tens dado vem de ti. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste. E eles me receberam. E ficaram sabendo que a verdade é que eu vim de ti e creram que tu me enviaste. Então, lembrando que essa oração, Jesus tinha acabado de falar para os seus discípulos quem era Deus. Ele tinha acabado de falar quem era Deus. E agora, nesse capítulo 17, Jesus está falando para Deus, ele estava falando para os discípulos sobre Deus, e agora, nessa oração, Jesus estava falando para Deus dos seus discípulos. Ele estava orando com Deus a favor de seus discípulos. E ele está pedindo a Deus que Deus faça algumas coisas aos seus discípulos. Então, é isso aqui esse versículo que a gente falou. E eu quero destacar 3 coisas desses versículos. A primeira é mostrar quem Deus é. Lá no comecinho, no versículo 6, ele fala assim: eu mostrei quem tu é para aquele que tiraste do mundo e me deste. Jesus mostrou quem Deus é. Na oração, Jesus falou assim: mostrei quem tu és. Nessa oração, Jesus fala que ele revelou quem Deus é para os discípulos. Deus, eu já falei, eu revelei para eles quem o Senhor é. Eu mostrei para eles com a minha fala, com a minha vida e com o poder que o Senhor me deu, eu mostrei para eles quem o Senhor era, quem o Senhor é. E essa era a missão de Jesus. Jesus veio para a Terra para mostrar quem é Deus. Essa era a missão dele. Revelar, mostrar quem o Senhor, o Pai, o Criador é para todos nós. E tudo que ele fez foi fazer que o Pai fosse reconhecido. E a gente pergunta assim, né? Mas o que é Deus? Você sabe me dizer como é Deus? E como Deus se comporta? Como Deus age? Você sabe me dizer? Alguns pensam que Deus é aquele velhinho, todo de branco, com uma barba bem grande, assim, uma barba grandona, tipo a do Cris, assim, que é cristiana, e que ele está sentado num trono, assim, olhando de cima, assim, tudo que está acontecendo na Terra, e ele fica com um rainho na mão, assim, ele fica com um raio na mão, esperando. Vamos ver. Deixa eu sondar aqui. Vamos ver o que isso aqui está fazendo. Ele está fazendo errado. Pá! Ataca um raio naquele lá. Esse aqui também está fazendo errado. E que Deus serve para fazer coisa errada. Deixa eu mostrar aqui um negócio aqui. Olha só como que as pessoas acham que Deus é. Desse jeito. Ó. E que ele fica soltando raio e fica só te olhando assim. Você tá errando, né? Você tá errando. Esse daí, esse aqui você tá... E ele pune essas pessoas. Na verdade, a gente não sabe como é Deus. A gente não sabe descrever quem é ele. A Bíblia fala que ninguém nunca viu Deus. O João, capítulo 1, versículo 18, fala assim, ó: ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e que está ao lado do Pai. Foi quem mostrou quem é Deus. Moisés viu Deus de costas.
a glória, viu a glória de Deus de costas, quando Deus falou assim, ó, eu vou te mostrar a minha glória, mas fica aí, eu vou passar no meio da fenda daquela pedra e você vai ver a minha glória. Moisés foi o único que chegou mais perto disso. Vamos te mostrar a minha glória. Então, no Antigo Testamento, Deus se mostrou desse jeito. E porque ele falou assim, porque quem me ver morrerá. E a Bíblia fala que Deus é espírito. E como que a gente vê um espírito? Então, às vezes o Deus, como é Deus, fica no imaginário. Ai, como que é Deus? Ele é poderoso e tem uma roupa branca, uma barba, e a gente não sabe definir. Mas nós sabemos quem Deus é, como ele age e como ele se comporta. A Bíblia fala que nós conseguimos saber quem é Deus, como ele age, como ele se comporta, olhando para Cristo. Ou vendo como Cristo aqui na terra se comportou, nós conseguimos ver quem é Deus. Colossenses 1,15 fala assim, ele é o primeiro filho, ele é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. Você quer saber quem é Deus? Quer saber como Deus age? Como Deus se comporta? Abre a Bíblia e lê os 4 evangelhos. Você lê toda a Bíblia, mas você quer saber como Deus se revela? Olha para Cristo. Cristo é a revelação máxima da Bíblia. A Bíblia toda ela foi escrita, ela foi feita para revelar Jesus. Foi a função da Bíblia. Tem uma Bíblia aí, saiba que tudo isso que está escrito, tem pessoas que tradução de tudo quanto é língua, de tudo quanto é forma, é simplesmente para revelar quem é Cristo. E para mostrar quem é Deus através do Cristo. Jesus, e a gente vê, mas tá, o que ele fez? Jesus cuidou de pessoas, ele amou as pessoas, Jesus fez milagre, Jesus curou, ele falou como as pessoas deveriam se comportar para as pessoas conhecerem quem é realmente Deus. Jesus agradou a Deus, ele falou sobre Deus, ele anunciou o reino de Deus, ele mostrou o poder de Deus. Então a gente consegue saber quem é Deus olhando para Cristo. Ele viveu exatamente o que ele falava. Exatamente. Ele não só falava, ele falava e fazia. E a ação era exatamente como ele falava. Pega ali a Bíblia, pode ler que você vai ver a revelação de Deus através de Cristo. Esse foi o propósito da vida de Cristo. Mostrar quem é Deus. E ele cumpriu a missão com honra, porque ele é o perfeito. Então ele cumpriu essa missão. E a nossa oração precisa ser igual. Deus falou, Deus, eu mostrei quem tu és. Eu mostrei para eles quem tu é. A nossa oração precisa ser assim, Deus, me ajuda a mostrar quem é o Senhor, através da minha vida. A Bíblia fala que nós somos a Bíblia, somos a escritura que os outros vão ler. As pessoas vão olhar para a gente e vão, talvez, se nós vivermos de acordo com a vontade de Deus, elas vão olhar para nós e vão ver o Cristo se revelando para elas. A nossa oração precisa ser parecida. A gente precisa pedir em oração isso. E em oração, Jesus fala que ele conseguiu. Então nós precisamos focar nele, ver o que ele fez, para que nós possamos conseguir também. Com a ajuda de Deus. Deus vai nos ajudar. Então, através da nossa vida, e a gente mostra isso para as pessoas, através da nossa vida e do nosso propósito. Ano passado a gente falou muito sobre propósito. E você sabe qual que é o propósito da sua vida? Eu lembro que semana passada eu falei que eu comecei a pensar, eu me converti por causa disso, eu comecei a pensar sobre o propósito da minha vida. Por que eu estava nessa terra? Por que Deus me fez? Né? Eu ainda era ateu, mas depois quando eu comecei, se existe Deus, por que Deus me fez? Qual que é o propósito da minha vida? Qual que é o propósito da sua vida? Você já descobriu qual que é o seu propósito? Eu posso falar, porque a Bíblia fala qual que é o seu propósito. A Bíblia é muito clara falando sobre isso. Deus criou cada um de nós para louvarmos
e termos um relacionamento com Ele. Foi o que a gente tem falado desde o começo do ano. E ele fala que isso a gente vai fazer através de Jesus. E através de Jesus a gente encontra sentido para a nossa vida. Efésios 1, de 5 a 6, fala assim: Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois esse era seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus para a sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Ele nos criou para a glória dele, para a gente se relacionar com Ele. Esse é o nosso propósito de vida. Deus nos criou para o louvor dele, para a glória dele, para ser glorificado. Ele formou a gente de maneira especial. Ele formou cada um de maneira especial. Ele fez você, ele criou você desde o ventre da sua mãe de uma maneira especial, com propósito. Você tem um propósito. Eu não sei qual que é o seu propósito. Eu sei qual é o seu propósito, na verdade. Mas como você vai colocar em execução esse propósito, eu não sei. Talvez aqui eu possa te ajudar. Né? Até agora, né? O que você faz? Né? Mas eu sou pedreiro, eu sou professor. Eu não sei qual que é a sua profissão. Mas aqui a gente vai falar que através da sua profissão você pode louvar Ele. Né? Ele formou a gente para a glória dele. E esse é o grande sentido da vida. O Isaías 43, 20 e 21 fala assim: serei louvado pelos animais selvagens, pelos chacais e pelos avestruzes. Pois farei com que eles jorrem fontes no deserto, com que rios corram pelas terras secas, para dar de beber ao meu povo escolhido. Este é o povo que criei para que fosse meu, a fim de que desses louvores ao meu nome. Deus nos fez para nós louvarmos a Ele, honrarmos a Ele através da nossa vida. E o propósito da nossa vida... Então, se o propósito da nossa vida é louvar a Deus, viver de uma maneira que agrade a Deus, e fazer com que outras pessoas reconheçam Deus através da nossa vida, e isso a gente sabe, tá, beleza, esse é o meu propósito, mas como que eu vou fazer isso? É o que eu estava falando agora há pouco, até me confundi. E o que difere da gente, um do outro é como a gente vai colocar esse propósito em prática, como a gente vai realizar esse propósito. Sei lá, o que você é? Qual que é a sua profissão? Quais são os dons que Deus deu para você? Quais são os talentos que Deus deu para você? Você é professor? Você é médico? Coletor de lixo? Jogador de futebol? Estudante? Dona de casa? Programador? Pedreiro? Tanto faz. Tanto faz o que você faz. Mas a sua vida, no que você faz, na sua profissão ou no seu estudo, precisa mostrar quem é Deus. Jesus falou: eu mostrei quem o Senhor é, através do que eu fiz. E nós precisamos mostrar quem Deus é, através da nossa vida. Para que as pessoas reconheçam que Ele é Deus, que Ele é o maravilhoso, Ele é o bondoso, Ele é amoroso, através das nossas vidas, nas nossas profissões. Dos dons que Ele deu, o talento que Ele deu. Mas eu só sei desenhar. Use o desenho para glorificar Ele, para que outras pessoas sejam conhecidas. Mas eu sou bom de falar. Então use a fala para louvar a Deus, glorificar, para que as pessoas conheçam. Eu só sei... Vamos aqui. Por exemplo, a Vânia. A Vânia é a artesã. A Cris é a artesã. A Cris que está aqui também. Né? Agora no Instagram, agora tem o ateliê da Cris também. Aquela sua obra de que é artesão, aquela obra do artesão possa também ser uma forma de glorificar Deus, ser uma forma de conexão com as pessoas, para que as pessoas também conheçam a Deus. Mas eu limpo a casa. Limpa a casa da melhor maneira, porque às vezes eu sou casada, eu sou convertida, mas o meu marido não é. Ou eu sou convertido, minha esposa não é. Então,
que essa limpeza da casa, essa convivência dentro da casa, seja uma forma que a outra pessoa olhe e fale, ela tá diferente, ela é diferente, essa pessoa, e tem sido diferente por causa que ela louva a Deus. E a pessoa passa a reconhecer isso. Então, a primeira coisa na oração é: Deus, me ajuda a mostrar quem o Senhor é. Me ajuda. Jesus mostrou quem o Senhor era na oração. Na oração falou assim: Deus, eu mostrei. E agora nossa oração é preciso falar: Deus, me ajuda a mostrar quem o Senhor é através daquilo que eu sei fazer, através daqueles dons que o Senhor me deu, através daqueles talentos que o Senhor me deu. Seja qual for o seu talento, seja qual for o seu dom. A segunda coisa que a gente pode notar nesse texto que a gente leu é obediência a Deus, né? Ajudar as pessoas a obedecerem a Deus, a viver de uma maneira que as pessoas queiram obedecer a Deus. Então Jesus, no versículo 6, ali no final do versículo 6, ele fala assim: eles têm obedecido a tua mensagem e agora sabem que tudo o que me tens dado vem de ti. Jesus fala na sua oração que os discípulos obedeceram a mensagem, que os discípulos obedeceram a mensagem. E agora, graças a Deus que eles obedeceram a mensagem. Imagine, eles continuaram levando os ensinamentos que Jesus deixou, que Jesus nos deu para eles, né? A Bíblia fala que em Atos 1:8, que Jesus falou assim, porém, Jesus falando para os discípulos, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os lugares mais distantes. Jerusalém era você pensa Curitiba. Jerusalém, pensa Curitiba como Jerusalém. A Judéia e Samaria seria como Colombo e São José dos Pinhais. E até os lugares mais distantes da terra. Ele estava falando assim, eu quero que vocês falem de mim aqui, nas cidades vizinhas e nos lugares mais distantes. E ele falou, vão e façam isso. Agora imagine se eles tivessem feito assim, bom, cara, que experiência maravilhosa com Jesus, que experiência que a gente teve com Jesus, a gente viu os milagres de Jesus, as curas de Jesus, as coisas sobre que ele falou, sobre o reino de Deus. Nossa, a gente viu Jesus subindo aos céus. Agora eu sou salvo. Ele falou que agora eu sou salvo. Beleza, mas agora eu vou voltar para minha casa. Vou viver minha vida, vou me reunir com os outros discípulos semanalmente, vamos fazer um culto aqui, e, nossa, que vida bonita que eu tenho. Eu não preciso mais falar dele para ninguém. Eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Porque agora eu já sou salvo. Eu estou salvo mesmo, estou garantido. Eu não vou falar para as outras pessoas sobre o que aconteceu comigo. Eu não vou falar com as pessoas sobre o que aconteceu comigo porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de falar para essa pessoa. Né? O que eles podem? Eles podem tirar sarro de mim, eles podem começar a me perseguir, eu vou ser mal visto, eu vou ser excluído. Não, deixa quieto. Eu já estou garantido. Azar dos outros. Não, eles não fizeram isso, graças a Deus. Eles levaram a palavra de Deus, eles obedeceram às ordens de Jesus. Independentemente da vergonha, eles aproveitaram as oportunidades, independentemente das perseguições que eles tiveram. Tem um filme, Paulo Apóstolo de Cristo, que você vê os cristãos sendo perseguidos, e eu nunca tinha pensado nisso a partir daquele momento, daquele filme. Né? O que eles faziam? Eles pegavam os cristãos e colocavam em postes, e colocavam fogo nos cristãos para que eles queimassem como postes. Só que eles não faziam isso porque de bobeira. Por causa que Cristo fala que nós precisamos ser a luz do mundo. Nós precisamos iluminar o mundo. E os soldados romanos falavam, você quer iluminar o mundo? Então você vai iluminar. Colocavam eles em postes nas ruas e colocavam fogo nos próprios cristãos. Falando, já que você quer ser a luz do mundo, você vai iluminar.
Eles não correram, eles continuaram fazendo. Eles continuaram levando, apesar de todas as perseguições que eles tiveram. Independentemente das perseguições, eles estavam um pouco... Na verdade, eles tinham medo, mas eles sabiam que Cristo falou, eu estou junto com vocês, não tenho medo, vocês vão ter aflição, eu vou estar junto com vocês. E aí a gente vê, né, a qualidade do ensino de Jesus. Porque Jesus ensinou 12 só. 12 discípulos. Um traiu ele, então ficou 11. 11 discípulos fizeram com que hoje a palavra chegasse aqui, né? E eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, que eu fiz bem aqui. Share screen. Não é aqui. Aqui. Vídeo. Share screen. Janela. Chrome. Aqui. Compartilhar. Então, ó. Aonde Jesus falou foi aqui, ó. Jerusalém, ó. Jerusalém. Essa cidadezinha aqui, ó. Jerusalém. Foi aqui, ó. Aqui o Rio Jordão, que a gente tanto ouve falar. Então foi aqui nessa região que Jesus se revelou e ensinou os seus discípulos. Imagine se aqueles 11 tivessem ficado junto, quietinho. Mas não, eles se colocaram no perigo para falar do amor de Deus. E daqui, nesse lugar mesmo, que quase a gente não faz nem ideia de onde é mais ou menos, foi se espalhando, eles tiveram perseguições e foram se espalhando, e onde eles moravam começava a falar do amor dele, e foram falando, e foram falando, foram falando, foram falando, e falaram. E hoje em dia, por causa daqueles 11, hoje a gente consegue, a gente tem a oportunidade de louvar Deus aqui, ó, em Curitiba. Veja a distância, mas isso só acontece porque aqueles discípulos se empenharam nesse lugar aqui. Você vê como é importante o empenho? Como é importante o empenho dos discípulos? E a história fala que eles quase todos morreram martirizados. Cortado a cabeça, arrastado por cavalo, foram arrancados os membros deles. A história diz que Pedro não se recusou a ser morto, crucificado como Cristo. Então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E o único que não tem histórico de morrer martirizado foi João. Mas eles não deixaram, porque tinham que ter vergonha ou porque iam ser perseguidos. E graças a Deus por isso, porque hoje, senão hoje, nós não íamos conhecer o Deus verdadeiro. Jesus, então, ele continuou. Ele cuidou desses discípulos, e isso mostra o sucesso do trabalho de Jesus. Como ele cuidou desses discípulos, ensinou esses discípulos, a ponto deles fazerem tudo isso. E a gente vendo isso, as nossas orações, a gente precisa falar como... nós podemos falar que, como discípulos de Jesus, nós temos obedecido a Jesus nas nossas orações? Deus, eu tenho obedecido ao Senhor? Deus, eu quero obedecer ao Senhor. Me ajuda a obedecer ao Senhor. Nós precisamos pedir isso para Deus. A gente tem vivido de acordo com a vontade de Deus? A gente tem procurado fazer discípulos? A ordem era fazer discípulos. E a gente tem falado do amor de Deus para as outras pessoas? E às vezes a gente fala, não, mas por que eu vou falar do amor de Deus para as pessoas? Todo mundo já sabe quem é Jesus. Todo mundo já sabe, né? E essa semana eu estava vendo a entrevista do fundador da Bola de Neve. Eu não lembro o nome dele. Ele fundou a Igreja Bola de Neve. E ele estava falando que eles têm uma igreja na Ucrânia e outra na Rússia. Na Ucrânia e na Rússia. E
eles começaram uma igreja lá, só que lá ninguém faz ideia de quem é Jesus Cristo. Eles não fazem nem ideia de quem seja Jesus Cristo. Você mostra uma cruz para eles, eles olham e não sei o que é isso. Você não sabe o que é uma cruz? Não, não faço ideia, nunca ouvi falar. Não, nunca ouvi falar. Jesus Cristo. Não, o que é Jesus Cristo? Se você é brasileiro, pergunta para eles, eles perguntam assim, é um jogador de futebol, tipo Ronaldinho, tipo Romário? O Cris me mandou o nome daqui. Pastor Rinaldo. Apóstolo Rina, isso mesmo, Cris. Obrigadão, Cris. Apóstolo Rina. Então, não é todo mundo que conhece Jesus, que já ouviu falar de Jesus. Tem lugares que ninguém faz ideia. Na China é a mesma coisa. Na China ninguém, quer dizer, tem um estado lá que tem muitos cristãos, mas outros tem pessoas que não fazem nem ideia de quem seja Jesus. E não precisa ir muito longe, sabe? Quantas pessoas você conhece que sabe quem é Jesus, mas não faz nem ideia de que Jesus fez? E são essas pessoas, nos seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, seus colegas de trabalho, que podem ouvir falar da palavra de Deus. Não está tão assim. Não está lá na Ucrânia, não está lá na Rússia. Se Deus te chamar para ir para lá, obedeça, e Ele vai te sustentar e Ele vai te levar. Mas, se Deus não te chamou ainda para isso, é para você fazer isso com o seu vizinho, com a pessoa que mora na mesma casa que você, que ainda não conhece Jesus. É isso que a gente precisa fazer. E imagine, e daí acontece, lá na Ucrânia, lá na Rússia, pelo fato de serem países socialistas, lá era proibido falar de Cristo. Eles eram proibidos. E deu certo, porque tanto que muitas pessoas não conhecem. Tem pessoa que conhece lá? Tem, mas muitos não fazem nem ideia de quem é Cristo. Ah, Robson, mas eu tenho um pouco de vergonha. Tenho um pouco de vergonha de falar diretamente. Tipo, você conhece Jesus Cristo? Ah, não, eu tenho vergonha. Eu só falo se a pessoa me pergunta. Não, tudo bem. Mas sabe o que é importante disso? É viver como Cristo. Viver como Cristo. Tem um amigo meu, jogador de futebol do Grêmio. Jogava no Grêmio, tudo. Era um jogador bom, ele é. E ele se converteu e Deus falou para ele para ir para a Coreia do Norte. E ele, Deus, mas na Coreia do Norte? Deus na Coreia do Norte. E convidaram ele para ir para a Coreia do Norte, jogar futebol lá. Só que daí ele naquela... Deus, mas é um lugar que eu não vou poder falar do Senhor. É um lugar que eu não vou poder falar do seu amor. E Deus falou, vai. Ele foi para a Coreia do Norte. E legal que ele chegou lá. Nossa, jogador de futebol, né? Ah, jogador de futebol. Daí tem escolinhas lá. E daí acontece, quando ele começou a dar aula para as crianças, você sempre é acompanhado por alguém do governo para ele saber o que você está falando. E daí aconteceu, ele começou a dar aula para as crianças, e todas as crianças que vinham falar com ele se ajoelhava e falava com as crianças olho no olho. Imagine, num país militarizado, em um país que tudo é ordem. Então a ordem é assim, ó, eu falo, você obedece, eu falo, você obedece. Eu de cima para baixo. O que eu mando, você tem que fazer. De repente, chega um cara, vai falar com aquelas crianças, ele ajoelha e fala olho no olho com as crianças. Aí ele virou o queridinho das crianças. As crianças sempre queriam falar com ele, por causa que ele ajoelhava e falava com as crianças. E ele falava, dava instruções de futebol. Ele não falava de Cristo. Ele dava instruções de como era. E daí o que acontece? Daí todo mundo começou a olhar, ué, por que esse cara, né? Daí perguntaram pra ele, quem que é... O que você tá fazendo, cara? O que você tá fazendo? Por que você tá ajoelhando para falar com essas crianças? Não, me ajoelhando só para poder olhar nos olhos dela, tudo, e para que elas entendem melhor quando eu falo assim, porque elas prestam mais atenção no que eu tô falando. Então beleza. E ele começou a fazer isso.
E daí, quando ele terminou, diz que o cara lá, o generalzão lá, falou assim: a partir de agora, todo mundo que for falar com essas crianças vai ter que se ajoelhar e falar com elas olho a olho. Vai ter que falar com elas olho no olho. Imagine num país desse. E daí, ele olhou assim e falou: Deus, eu entendi. Eu entendi porque o Senhor queria que eu estivesse aqui. O Senhor queria que eu simplesmente amasse essas pessoas. O Senhor queria que eu simplesmente mostrasse o meu carinho por elas. E o Senhor que vai fazer todo o trabalho. Não sou eu que vou fazer o trabalho. É o Senhor que vai fazer o trabalho. Muito obrigado, Deus, por me dar essa oportunidade, ele falando. Então, ele falando assim, eu só fui para lá amar, eu não fui lá falar. Eu não podia falar. Então, se você está no seu trabalho, você está na sua casa, você está onde for, você não se vê apto para falar do amor, viva o amor. Demonstre o amor. Mostre o amor. Ame as pessoas. E Deus vai se revelar através do amor que você tem por elas. Elas vão ficar curiosas um dia. E é demonstrar o maior carinho, atenção na vida que realmente seja diferente. Sabe? Todo mundo está acostumado a ver as pessoas fazendo tudo errado. A gente está acostumado, não, é robô. Não, mas aquele robô não, tudo bem. A gente está acostumado. Esse aqui passou para trás, não é, isso daí já é normal. Sabe, hoje a notícia no jornal, o cara que fez coisa certa. O cara que fez a coisa certa vira notícia. Daí vai no jornal e mostra, olha que legal, parabéns, parabéns. Nossa, você devolveu a carteira, sabe? E isso deveria ser o normal. Então é o que a gente precisa. Tem uma frase que é assim, o errado é errado mesmo todo mundo fazendo. E o certo continua certo mesmo quando ninguém está fazendo. E é assim que a gente precisa viver. A gente precisa viver de uma forma na qual Deus, numa forma na qual as pessoas olhem pra gente e falam, esse é diferente. Porque todo mundo faz isso e ele não faz. Todo mundo faz errado desse jeito e ele não. Então é isso que nós precisamos fazer. A gente precisa viver de uma maneira que agrade a Deus. Mesmo todo mundo fazendo errado, eu não vou fazer errado. Para que todo mundo olhe assim, essa pessoa é diferente. E vai chegar a hora que as pessoas vão falar, cara, por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso diferente? E eu, Simone, a gente tem uma, né? Quando as pessoas perguntam pra gente, a gente pensa assim, muito obrigado por perguntar. Obrigado por perguntar. Tipo, é isso que eu queria, sabe? E o terceiro item que eu queria trazer aqui é se conectar com Deus. Saber quem é Deus é necessário, né? Deus, eu mostrei, agora ele sabe quem o Senhor é. Obedecer a Deus é necessário. Agora eles obedecem ao Senhor. Mas o mais importante disso é se conectar com Deus. Saber quem é Deus, obedecer a Deus é necessário. Mas se conectar com Deus é a coisa mais importante que tem. Sabe o que esses versículos falam muito comigo? Sobre discipulado. Você fazer as pessoas se conhecerem a Deus, ajudá-las a conhecer, a obedecer a Deus, mas também ajudá-las a se conectar com Deus através da oração, através da leitura. Sabe, é a mesma coisa de eu conheço o meu vizinho, mas eu converso com o meu vizinho, não, beleza. Eu conheço minha mãe, eu obedeço. E não sei se você ainda está me entendendo o que eu estou falando. Eu preciso me conectar com Deus através da oração, buscar a vontade dele, conversar com ele. Além de fazer as pessoas obedecerem, é fazer com que as pessoas se conectem, sabe? Eu ajudar a pessoa, mas eu não entendi isso aqui. Você parar um tempo, conversar com ela e explicar para ela sobre o que a Bíblia está fazendo. Esses versículos falam muito sobre o discipulado, sabe? Pessoa a pessoa, vida na vida que fala. Dedicar o seu tempo em oração com a pessoa, dedicar o seu tempo para que essa pessoa conheça Deus. Fazer com que a pessoa conheça Deus,
fazer com que a pessoa obedeça a Deus e que a pessoa se conecte, converse com Deus. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. Fazer como os discípulos de Jesus fizeram, que chegaram até nós. Às vezes a gente olha para aquela pessoa, fala com aquela pessoa, a gente não sabe o que vai acontecer depois da gente falar o amor de Cristo para ela, depois que ela se converter. Mas a gente precisa colocar em prática. A gente precisa colocar, Deus, por favor, me ajuda a fazer com que essa pessoa conheça o Senhor. Me ajuda a fazer com que essa pessoa obedeça ao Senhor. E me ajuda a fazer com que essa pessoa se conecte com o Senhor. Os discípulos obedeceram e a gente precisa obedecer como eles. E o sucesso do ministério de Jesus foi fazer com que os discípulos obedecessem, conhecessem e se conectassem com Deus. Aqui eu quero falar um testemunho que eu vi. Eu não sei se vocês conhecem, tem um vídeo chamado I'm Second. Eu sou o segundo. Onde pessoas famosas falam como se converteram. Elas falam como Deus usou elas, como Deus tocou nelas para ter um relacionamento. E a gente estava vendo, e é assim que a gente precisa viver. Tem um ator chamado Stephen Baldwin. Depois você procura aí. Eu vou colocar aqui nos comentários. Eu vou colocar o testemunho dele e o testemunho também de como isso aconteceu. Depois você clica ali e vê lá, conta a história no YouTube. Ele é Stephen Baldwin. Ele era um ator. E ele fala que ele vivia para acumular dinheiro. Era ator, queria ganhar muito dinheiro, queria ganhar muito dinheiro. E há muito tempo atrás, ele teve uma faxineira na casa dele. A faxineira na casa dele. E essa faxineira era brasileira. E eles estavam lá e tinha a faxineira, só que essa faxineira todo dia cantava louvor. Limpava a casa feliz e limpando, cantando louvor e limpando a casa. Limpando a casa. E cantava louvor, músicas de adoração a Deus. Até que um dia a mulher dele chegou para ela assim, é Antônia? Antônia ou Augusta é o nome dela? E daí a mulher dele chegou, mas Augusta, você não tem um outro repertório? Por que você só canta música de Jesus? Por que você só canta música de Jesus? E você sempre está feliz fazendo isso? Cantando, limpando a casa, cantando música de Jesus e feliz? Por que você só faz isso? Você não tem outro repertório? Não tem outras músicas? Diz que ela olhou para a esposa do Stephen Baldwin, esse ator, e pro ator ela falou assim, olhou para ele assim, vocês acham que eu venho aqui para a casa de vocês só para limpar a casa de vocês? Vocês acham isso? E daí depois vocês vão ver no testemunho que ele, mas como assim? Eu não vim aqui só para isso. Eu vim aqui porque Deus já tinha me falado que vocês vão ter uma vida com Deus. Vocês vão servir a Deus. E ele ficou assim, tipo, imagine, a faxineira, ela... e ele fala isso no testemunho, você vai ver, tá ele chama, tá escrito faxineira. A doméstica, não sei qual é o nome que usa hoje em dia. Hoje em dia tá mudado, assim, né? Mas a mulher que limpava, ela não estava lá só para limpar a casa. Ela estava lá para falar de Jesus, para mostrar sobre Jesus. E daí o que acontece? Olha só como essa história se desenrola. E isso, e começaram. E Deus começou a tocar no coração deles. Eles se converteram. Hoje eles têm um ministério. Eles servem um ministério em uma igreja. E eles tiveram uma filha. Eles tinham uma filha. Essa filha também se converteu. E ela casou com um cantor muito famoso. E esse cantor hoje se converteu. A filha dele se casou com o Justin Bieber. Conhece o Justin Bieber? Acho que todo mundo conhece o Justin Bieber, né? Se casou com o Justin Bieber. E hoje, Justin Bieber está convertido, canta sobre Deus, dá testemunho sobre Deus. Olha só a conexão. E essa brasileira, ela fala que, depois tem no outro testemunho que eu vou colocar aqui, fala que dela sentiu que Deus queria que ela fosse para lá. Ela não sabia que Deus ia fazer.
Mas imagine, ela, uma mulher, foi lá para trabalhar, para limpar a casa, falou de Cristo para 2 pessoas, o autor Stephen Baldwin, eles se converteram, a filha dele se converteu, casou com o Justin Bieber e se converteu também. Hoje eles adoram a Deus. Através de uma pessoa que trabalhava louvando a Deus. Queria mostrar através da sua vida. Ela não tinha falado sobre Cristo, mas ela cantava. Olhe só como as possibilidades que Deus dá para que a gente possa falar de Deus para as pessoas. Ela mostrou pro ator e pro casal quem Deus era. Ela ajudou o casal a obedecer a Deus e ela ajudou o casal a se conectar com Deus. Tanto que a filha delas também se converteu, casou com Justin Bieber e por causa do testemunho dessa filha que casou com Justin Bieber hoje também se converteu e hoje canta louvor e dá testemunho do que Deus fez na vida dele. A gente não sabe o quanto Deus vai usar a nossa vida. A gente não faz nem ideia onde Deus vai usar. Mas a gente precisa se colocar à disposição dele. Porque esse é o nosso propósito. O propósito da nossa vida é adorar a Deus. Glorificar a Deus através da nossa vida e através de seja o que for que ele quer que a gente faça. Se a gente tem feito outra coisa a não ser isso, a gente tem desviado o nosso propósito de vida. Que a gente coloque nas mãos de Deus cada vez mais. Porque, mas eu só sou o cara que trabalha na papelaria. Mas como esse cara que trabalha na papelaria pode glorificar Deus e pode falar de Deus, não somente com palavras, mas com a vida. Que você cada vez mais queira, através da sua profissão, através daquilo que você sabe, possa louvar a Deus. Primeiro a gente precisa orar. Deus, me mostra. E é o que a gente tem falado sobre oração. Me mostra, Deus. Me mostra o que o Senhor quer que eu faça, para que eu possa fazer o Senhor conhecido. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais uma vez o Senhor nos dar essa oportunidade de louvar o Senhor, de honrar o Senhor, Senhor. O Senhor é maravilhoso, a gente coloca as nossas vidas em suas mãos, para que o Senhor possa fazer o melhor, Senhor. Porque cada vez mais, através dessa oração que Jesus fez, a gente possa aprender, Senhor, e tirar lições para as nossas vidas, como Jesus fez, porque Ele é o modelo e Ele tem que ser o nosso modelo. Que mesmo eu, sendo o que for, posso louvar o Senhor e honrar o Senhor e fazer o Senhor conhecido, Senhor. Trabalha nas nossas vidas, Senhor, para que a gente possa fazer isso da melhor maneira possível. Nos mostra. E cada vez mais a gente esteja conectado ao Senhor, Senhor, através da oração, para que a gente possa honrar o Senhor e obedecer ao Senhor, Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Gente, muito obrigado, tá? Eu vi que tem bastante gente aqui. Minha mãe, José Mariano, Deus abençoe. A minha tia Sônia está aqui, Vera Amaral. A minha avó, até minha avó entrou aqui. Bom, obrigado, tá? Fernando, Silvana, Rafa, Juju, Leozinho, manda um abraço para a Érica, com certeza ela está aí. Fábio, obrigado. Muito obrigado, gente. Semana que vem estamos de volta. Acredito que semana que vem a gente já faça lá da igreja. O Greca decretou bandeira laranja, fica um pouco mais livre, mas que a gente possa, semana que vem, acredito que lá da igreja a gente possa fazer esse culto aqui, né? Tomando os devidos cuidados, tudo, mas de lá também, até porque a internet ajuda mais. Gente, muito obrigado, tá? Hoje eu sei que eu me enrolei um pouco aqui, me embaralhei um pouco, mas me perdoem. Me perdoem pelo embaralhamento. Deus abençoe muito sua vida.
que eu me coloco à disposição para poder ajudar no que ficou dúvida, o que não ficou claro. Me chama aí no privado que a gente pode conversar. E esse é o meu trabalho, isso que eu gosto de fazer, isso que eu amo fazer, tá? Deus abençoe muito sua vida. Cris, mais uma vez, eu sei que você ficou aqui comigo, cara. Obrigado, tá? Obrigado pela parceria. Grande abraço. Grande abraço, gente. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Até sábado que vem, às 19h30.